Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos conversar aqui sobre a Copasa. Eu vou trazer para vocês uma atualização aqui da empresa, até para a gente compreender o cenário atual da empresa. Nas últimas análises, a Copasa vem demonstrando certos descontos, mas será que ainda podemos enxergar um desconto maior? Será que a Copasa pode cair mais esses próximos meses? Pois bem, vamos analisar a CSMG3, mas antes, já deixa seu like e também a sua inscrição no canal, tá? É muito importante esses dois pontos, beleza? Vamos então conversar sobre os resultados da Copasa nesse último trimestre. Em breve já vamos também acompanhar o próximo trimestre aqui. Sobre as receitas de água, esgoto e resíduos sólidos, que são os carros-chefes aqui da empresa, enxergamos um aumento na sua receita líquida. Para o segmento de água, tivemos um crescimento de 10,6%, seguindo o mesmo padrão para o esgoto, tendo um aumento de 10,9%, ok? Para os resíduos sólidos, tivemos uma queda de 15% aproximadamente. No total, pegando a média, tivemos um aumento de 10,7%, analisando o segundo trimestre de 23 com o segundo trimestre de 24. Então, tivemos resultados positivos aqui na empresa. Passando para os custos administráveis, tivemos um aumento aqui nos gastos do pessoal, aumento de 1,8% com relação ao segundo trimestre de 23. Esse é um trabalho que a empresa vem fazendo nesses últimos anos, focando especificamente no programa de desligamento voluntário, que é basicamente o que uma empresa privada costuma fazer. Esse é até um ponto para a gente ficar atento, até porque a empresa vem trabalhando com uma mente, com a mentalidade de uma empresa privada. Isso me chama muita atenção na Copasa. E ainda tem aquele ponto da federalização ou até mesmo da privatização. Ainda não sabemos para que caminho a Copasa vai, tanto a Copasa quanto a sua co-irmã de Minas Gerais, a CEMIG. Mas estamos de olho. No geral, a empresa vem trazendo uma performance interessante, analisando principalmente a sua eficiência. Mas tirando esse foco, pessoal, e focando especificamente nos custos administráveis, tivemos uma queda de 7,8% no segundo trimestre de 2024. Isso analisando trimestre por trimestre. Achei interessante esse ponto, ok? Passando agora para os custos não administráveis, que são os custos que a empresa não consegue controlar, eu destaco principalmente a energia elétrica, que teve um aumento de 11,1% com relação ao segundo trimestre de 2023. Apesar desse aumento, se a gente pegar o compilado total, temos aqui uma queda de 3,6% nesses custos não administráveis, tá? Um ponto bacana também. Passamos agora para o seu EBITDA ajustado, sua margem EBITDA ajustada e também o seu lucro, onde nós percebemos aqui um aumento nos três indicadores. O seu lucro teve um crescimento aqui de 30,4% com relação ao segundo trimestre de 23, seguindo o mesmo padrão do seu EBITDA ajustado. Teve um aumento de 12,1% com relação ao trimestre anterior. A empresa vem mantendo consistências nesse crescimento. Daqui a pouco a gente vai analisar o histórico para a gente compreender melhor o cenário da Copasa, tá? Passando agora para o seu CAPEX, esse é um ponto que eu quero que vocês se atentem. A empresa vai aumentar bastante os seus investimentos para os próximos anos. Esse é um tópico que eu já até trouxe em outro momento, mas eu sempre vou atualizar vocês aqui. Nós vamos ter que acompanhar para verificar como que esses investimentos vão afetar os dividendos, por exemplo, que é o que muitos investidores buscam na Copasa, até porque ela é uma empresa que tem um potencial enorme de crescimento, tem muito mercado ainda para crescer e paga bons dividendos. Vem pagando ótimos dividendos, na verdade. Então vamos ficar de olho, tá? Seguindo, pessoal, nós passamos para o lado oposto dos investimentos, mas que está diretamente interligado, que é o endividamento. Nós percebemos aqui que a dívida líquida sobre EBITDA nesse momento segue em 1,6 vezes, uma dívida líquida ok, mas igual eu falei para vocês, vamos aguardar para ver como vai ser a estrutura com esses novos investimentos futuros, tá? Não que vá comprometer de forma relevante, na minha opinião, a empresa vai manter pelo menos uns 6% da dividend yield caso a gente analise um cenário pessimista, tá, pessoal? Já que a gente está comentando sobre endividamento, eu quero que vocês também prestem atenção em dois pontos. Primeiro ponto, as notas de rating de crédito, que nesse momento são positivas, tá? E o outro ponto é o lastreamento dessas dívidas, que nesse momento temos algumas parcelas lastreadas ao CDI e ao IPCA.
conforme vocês estão acompanhando, conforme nós estamos vendo, a Selic tende a aumentar por conta principalmente da elevação do IPCA nesses últimos meses. Ou seja, esses dois indicadores podem influenciar o endividamento da empresa. Não só da Copasa, mas como todas as outras empresas. E isso afeta diretamente o valuation dos analistas. E, consequentemente, a empresa costuma sair de uma alta para uma baixa, tá? Costuma ter um desconto ali de 10% aproximadamente. Então, atenção, tá, pessoal? Pode começar a abrir oportunidades na bolsa. Aliás, já estamos enxergando muitas oportunidades. Se até o final do ano a Selic chegar a 12%, por exemplo, nós podemos ver mais descontos nas empresas, tá? Para a gente finalizar essa parte dos indicadores aqui dos resultados, a Copasa vem entregando bons dividendos e dentro da política de dividendos temos aqui dividendos regulares de 25 a 50% do lucro líquido, que me chama muita atenção, tá? Os pagamentos também costumam ser em até 60 dias após a sua aprovação. Então essa é uma vantagem, por exemplo, fazendo uma comparação com a sua co-irmã Sanepar. Sanepar demora 6 meses ou até mais para entregar um dividendo, tá? Esses dividendos vão depender bastante dos resultados da empresa. Resultados esses que são bem resilientes, até porque a empresa mantém concessões dentro da sua carteira de Minas Gerais. Para o segmento de água, a empresa hoje consegue manter uma grande relevância aqui nas suas concessões e é o carro-chefe dentro da empresa, seguida pelo esgoto. É importante destacar também, pessoal, como que está o cenário dessas concessões. A gente percebe aqui que 84% das concessões têm vencimentos após dezembro de 2031. Ponto bacana também. E agregando esse tópico, das 10 principais concessões, onde elas pegam 49% da receita da companhia, apenas 3 está com suas concessões, com seus contratos para se encerrarem superior a 2030, tá? É um segmento muito perene, tá, pessoal? Até porque o índice de inadimplência hoje está beirando 2,9% e reparem que vem caindo, tá? Mas muito bem, é perene, porém nós temos que se atentar em certos pontos desse setor, pessoal. Um deles, e na minha opinião, um dos principais, são os níveis dos volumes nos reservatórios. Quando entramos em momentos de estiagem, pessoal, a empresa sofre com muitos problemas para distribuir essa água, até porque acaba ocorrendo racionamento, a empresa acaba ganhando menos também, consequentemente. Então tem várias variáveis que acabam influenciando aqui. Eu trouxe para vocês a situação atual dos reservatórios, analisando os outros meses de anos anteriores. Então vamos pegar como exemplo o volume dos reservatórios do sistema Paraupeba. Reparem que nesse momento, analisando outubro de 24 com outubro dos outros anos, o nível está abaixo desde 2020, porém está acima analisando outubro de 2019. Em 2018 estamos abaixo aqui, em 2017 o reservatório está acima, tá? Estamos aqui na margem de 56% aproximadamente do reservatório. Passando para o próximo reservatório, que é o de Rio Manso, nesse momento está também abaixo dos outros níveis desde 2020 e está abaixo analisando também 2017 e 2018. 2019 ficou bem abaixo aqui. Reservatório nesse momento está pegando também 56% aproximadamente. Se a gente pegar agora o volume do reservatório de Serra Azul, segue o mesmo padrão, tá, pessoal? Desconsiderando 2017, 18 e 19, tá? E nesse caso aqui, está a 65% aproximadamente. Para a gente finalizar, temos o volume do reservatório de Vargem das Flores, que está abaixo da média desde 2018. Então aqui já temos uma situação mais negativa. Está acima apenas do ano de 2017, levando em conta outubro de 24 com outubro de 2017, tá, pessoal? No compilado a gente percebe que fica ali entre 60% na média, tá? Importante a gente acompanhar isso, é importante a gente acompanhar o estado atual das secas de Minas Gerais, no caso, para a gente que está analisando a Copasa, porque isso aqui influencia muito a empresa, tá? Mas agora conversando sobre o histórico da Copasa quanto à sua receita líquida, pessoal, a gente percebe que a empresa vem mantendo um crescimento muito interessante. Fica nítido isso no seu gráfico anualizado também, ponto muito bacana. Grande parte dessa receita líquida vem do segmento de água, conforme eu falei para vocês, pega 66,4%. Em segundo colocado, o esgoto, pegando 34%. E se a gente analisa agora os lucros, também percebemos esse crescimento, um ponto muito bacana, desconsiderando certos períodos aqui. É importante destacar, no compilado geral,
temos pontos muito positivos aqui no histórico do lucro líquido. Vejam como fica nítido no seu gráfico anualizado também. Sobre as margens agora da Copasa, sua margem líquida vem mantendo uma média muito interessante também, tá? Outro indicador muito interessante, na minha opinião, também é os dividendos da Copasa. A empresa vem mantendo nesses últimos 2 anos bons dividendos aqui, pegando 10, 11% de dividend yield, isso na entrega já, tá? Mas em certos anos a empresa deixa de entregar certos dividendos, como aconteceu em 21 e 22. Porém, conforme eu mostrei para vocês lá na apresentação, a empresa vem mantendo hoje um dividendo regular bem atrativo aqui, de 25 a 50% do lucro líquido. Um ponto muito bacana aqui, pessoal, é que se a gente fazer uma comparação do lucro por ação versus o seu payout, percebemos aqui que a empresa vem mantendo um payout próximo daquele padrão que eu acabei de mostrar para vocês nesses últimos 2 anos. Se a empresa seguir o mesmo padrão nesses próximos anos, na minha opinião, vai ser muito positivo. Sobre os períodos de pagamentos agora, pegando desde 2021 especificamente, a empresa costuma fazer um pagamento no meio do ano e mais pro final do ano, tá? Temos pagamentos aqui em 2021 em maio, como aconteceu em 22, em 23 e em 24. E temos também pagamentos no mês de agosto, como aconteceu em 21, 22, 23 e 24. A empresa costuma fazer também pagamentos no mês 11, tá? Nesse ano ainda ocorreram pagamentos no mês 9 também. Aí a gente vai ter que acompanhar para ver se a empresa pagou esses dividendos antecipadamente ou se vai ocorrer mais pagamentos ainda, tá? E por conta da empresa estar pagando bastante dividendo nesses últimos 2 anos, o seu preço teto vem demonstrando um desconto muito relevante. Nesses últimos 12 meses, até por conta do que eu falei para vocês agora, sua margem de segurança está em 157%. Um número bem relevante aqui analisando outras empresas, por exemplo. Eu prefiro ser mais conservador, levando em conta os últimos 3 a 5 anos. Aí teremos aqui uma margem de segurança mais atrativa, chegando próximo a 30% na média desses dois parâmetros aqui, tá? Acho que vale a pena a gente ser conservador. Isso é claro para quem busca um preço teto de 6% seguindo o padrão do Décio Bazin, do Barsi, enfim. Essa estratégia, na minha opinião, montando uma metodologia seguindo o seu padrão, é a que faz mais sentido. E fazendo mais uma simulação aqui desse preço teto, pegando os últimos resultados, ou seja, o primeiro e segundo resultado de 2024 com o terceiro e quarto de 2023 e colocando um payout de 50%, chegaremos aqui a um preço teto projetivo com uma margem de segurança de 45%, bem próximo àquele padrão que nós vimos de 3 a 5 anos no seu preço teto médio, tá? Ponto bem legal aqui também. PEG Ratio está abaixo de 100, está numa margem interessante aqui, e se a gente pegar o histórico de crescimento dos dividendos nos últimos 10 anos, temos um crescimento aqui do dividendo pago de 2014 com 2024 de 534%. Épocas diferentes, cenários diferentes também. Em 2014, o cenário da empresa não estava bom, mas demonstra também como a empresa teve um crescimento aqui, tá? Para quem gosta de analisar também o valor intrínseco de Graham, que é um valuation que eu com certeza levo em consideração, temos uma margem de segurança aqui com upside de 87,5%. Muito relevante analisando a sua cotação atual. E fica nítido aqui no seu gráfico essa diferença, tá? O mais legal também é que a gente consegue analisar o histórico como o momento da ação no seu período, sem descontar os dividendos, que seria a análise feita naquela época. E reparem que a empresa vem trabalhando descontada há um certo período, tá? Até porque a empresa ela é pública, então isso acaba também fazendo o preço, como por exemplo o próprio Banco do Brasil. Essas empresas têm o risco por serem empresas públicas, então costuma ter esses descontos, tá? Lembrando a todos que todas essas análises eu utilizo dentro da plataforma do scanner da bolsa. Tem facilitado bastante as minhas análises, tá? Tem correlações muito bacanas que vocês podem fazer aqui e eu particularmente gosto bastante. Vou deixar o link aqui embaixo para quem quer ter acesso ao scanner da bolsa. Muito bem, temos um preço teto atrativo e um valor intrínseco atrativo. Mas agora eu gosto de confirmar com mais outra análise, que é a técnica. E a gente percebe que a sua análise técnica segue uma tendência de alta desde 2014, 2016 aqui aproximadamente, tá? Foi um período de estiagem muito forte naquela época, tá, pessoal? Também estávamos passando por um cenário político muito negativo, então juntou as duas coisas. Cenário político muito negativo, uma economia muito ruim, com também uma estiagem forte. Quem não lembra das fotos de secas
que o pessoal publicava. Estava bem forte aquela situação. Mas, se a gente pegar agora aqui o cenário gráfico, pessoal, a gente percebe essa tendência que a CSMG vem trabalhando. Em certos momentos, ela até teve uma queda aqui de 2019, 2020 até 2022. Depois, em 2023, teve esse crescimento e vem demonstrando uma empresa estável. E aqui, pessoal, não tem o que inventar. Quando a empresa chega nesses momentos mais laterais, nessas baixas, eu costumo fazer aportes, tá? Que é a minha estratégia. Porque aqui a gente consegue identificar descontos não só no gráfico, mas também no seu valuation. Quando tem essas quedas, as empresas costumam demonstrar descontos na análise fundamentalista também. É incrível como os dois caminham juntos. Então faz muito sentido olhar esses dois cenários, tá? Pelo menos é a minha opinião. Deixa eu trazer para vocês também como que está o cenário dos suportes e resistências, né, das projeções e retrações. Bom, a empresa tem algumas projeções, daqui a pouco eu mostro para vocês, mas vamos conversar sobre as retrações, até porque a empresa está numa tendência de baixa nesses últimos dias. Primeiro ponto, analisando o seu gráfico semanal aqui, a gente percebe que a empresa chegou bem próximo aqui à média dos preços das últimas 20 semanas, e está também numa retração de 21,84, que é uma região muito importante também. Por que eu digo isso? Caso essa região for ultrapassada, a empresa pode vir chegar a 20,42. Vou até antecipar aqui para facilitar a visualização de vocês. Aliás, ampliar. Se não conseguir se sustentar nos 20,42, pode vir buscar os 19,07, tá, pessoal? E assim sucessivamente. Conforme for rompendo essas resistências, aliás, os suportes, vem buscando os próximos suportes aqui de Fibonacci, tá? Podendo vir buscar 16,67 e 14,37, que aqui já seria um nível bem mais forte de Fibo, que seria basicamente, pessoal, pegando todo esse movimento desde a pandemia, beleza? É importante ficar atento aqui a esses movimentos. Uma região, pessoal, que pode fazer bastante preço aqui é essa região próxima à média dos preços dos últimos 20 meses, fica próxima a R$19. Aliás, próxima a 19,15. Tem margem para cair, até por conta dessa possibilidade de crescimento da taxa Selic e descontos nos valuations, por exemplo. Nesse momento, a gente enxerga também outras possibilidades de crescimento aqui para projeções de FIBO, como 24,62, 27,01 e R$30 aproximadamente, mas temos que ser um pouco mais conservador, tá? No longo prazo, acho que vale a pena a gente olhar também esse cenário positivo, empresa perene, trabalha tranquilamente, e empresa perene, quando cai, eu, particularmente, faço aportes imaginando uma alta no longo prazo. Vamos ficar de olho. Para quem tem curiosidade também, e até para facilitar para vocês enxergarem como que está o cenário diário, reparem que nesses últimos dias tivemos quedas bem relevantes aqui, tá, pessoal? Então podemos enxergar uma continuação dessa queda, vai depender de todo o cenário que eu acabei de relatar para vocês. Saindo dessa parte, agora a gente entra nos seus indicadores. Percebemos aqui que o seu PL está a 5,7%. Temos também um PVP, que nesse momento está a 1,1, na minha opinião, descontado ainda, até porque é uma empresa, preço sobre receitas, ou seja, as receitas que a empresa fez nesses últimos 12 meses, segue a 1,1, também vem demonstrando que a empresa está descontada. Temos o ROI que está a 19,2, um ROI crescente também com uma média muito interessante. Temos uma margem EBITDA a 36%, muito interessante também. EV sobre EBITDA, nesse momento, abaixo de 5, abaixo de 6, bem atrativo. Dívida líquida sobre EBITDA, seguindo aquele padrão que eu mostrei para vocês aqui na apresentação, também bem interessante, tá, pessoal? Uma empresa que costuma trabalhar controlada nesse indicador. Patrimônio vem crescendo com o passar do tempo, empresa muito sólida. VPA também vem demonstrando isso, tá? Desconsiderando esse desdobramento aqui possivelmente. E temos o LPA, que também vem crescendo, seguindo o seu lucro líquido, logicamente aqui. Passamos agora a uma análise de rentabilidade entre CSMG3, Ibovespa e CDI. Nesse momento estamos positivos. Podemos enxergar uma queda mais acentuada nesses próximos meses, vamos ficar de olho, tá? No longo prazo, se você tivesse feito investimento há 5 anos atrás, hoje você estaria positivo, mas reparem como a empresa trabalhou de lado, analisando todo o histórico. O que eu quero que vocês se atentem quanto a esses pontos? Não é porque a empresa está trabalhando de lado há 1, 2 anos que ela não vai crescer no futuro. Você tem que analisar o cenário positivo que pode vir a ser, que pode chegar lá na frente. E acima de tudo, entender por que a empresa está andando de lado. Se é algum problema internamente ou se é algum problema externo. Por que os lucros caíram? Esses lucros vão subir futuramente? Quais as variáveis? Se
Você precisa entender todo o cenário dentro da empresa, como que a empresa faz dinheiro. Aí a gente está falando de uma análise bem mais técnica. No caso da Copasa, veio a pandemia também, acabou afetando em 2022 um resultado um pouco mais negativo, dividendos também foi reduzido, então acabou influenciando. É importante ficar de olho nesses pontos, tá? Mas principalmente, invistam para o longo prazo, tá, pessoal? Acho que esse é o ponto fundamental aqui, essa é a mensagem que eu deixo para vocês. Não se esqueçam de investir no longo prazo, principalmente para quem foca nesse tipo de empresa, na CSMG3, tá? Essas empresas de saneamento, de elétricas, enfim, tá? Não fica fazendo muitas movimentações dentro da carteira. Não é porque uma empresa está cara que você vai vender e colocar outra alocação na sua carteira. Não precisa ficar vendendo, tá? Tem uma estratégia bem sólida aí. Para esses próximos meses, pessoal, aliás, próximas semanas, o cenário é negativo, igual eu falei para vocês, até o final do ano a Selic pode cair mais aí. O mercado já está precificando, o mercado costuma antecipar notícias, por isso que eu sempre comento com vocês que o mercado não gosta de incertezas, gera muita volatilidade. O mercado gosta de certeza. Se tiver notícia negativa, o mercado já cai de uma vez e para, estagna. Se tiver notícia muito positiva, também ele já engata uma tendência de alta. Se fica nessa vai, não vai, acaba atrapalhando bastante as movimentações. Nesse momento, estamos enxergando aqui o mês de outubro ficando abaixo dos 130 mil pontos. Temos aí mais 4 semanas, 3 semanas para acabar o mês. Podemos ainda enxergar uma alta, temos que aguardar todo o cenário, igual eu falei para vocês, mas por enquanto, cenário de queda aqui, podendo vir buscar os 128 mil pontos, os 125 mil pontos e eu diria até mais, os 122 mil pontos, que é a média dos preços dos últimos 20 meses, que é a média dos pontos no caso aqui. Essa região é muito importante, pois chegaria a uma região de suporte muito forte dos tempos anteriores e também numa região que o Ibovespa já chegou em maio e acabou ficando, segurando no caso, para reverter essa alta, ter 3 meses de alta aqui, beleza? Vai depender muito do cenário, pessoal, como que o Brasil vai caminhar nesses próximos meses. Diz aqui para mim, pessoal, o que vocês acham da Copasa? Vocês acham que vale a pena comprar agora ou vocês acham que a empresa vai cair mais? Depois de tudo que eu falei, qual que é a opinião de vocês? Lembrando todos que não é recomendação de compra ou venda, tá? A única recomendação aqui é que vocês deixem o like aqui, a inscrição também e ativem o sininho, tá, pessoal? Vou deixar aqui no lado um conteúdo que eu fiz recentemente da Sanepar, vai ser de grande valia para vocês e eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus, um grande abraço a todos e fui, pessoal.